mais uma vez, como sempre, você sabe que eu insisto para voltar a assistir, meditar, porque às vezes perde alguma coisa e é muito importante que você receba a palavra. Sabe o que eu me preocupo? E essa é uma preocupação que eu falo com pastores, com obreiros, que a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra. Se a palavra não faz, e que é impossível ela não fazer, porque ela tem poder, há um poder na palavra. Mas para isso eu preciso ouvir. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir. Então se eu venho para a igreja e eu não dou a importância devida à palavra, é certo que eu não vou conseguir ter os avanços que eu poderia ter. Porque a fé vai trazer vai criar fé. A Bíblia diz que a palavra está cheia de fé. Então a palavra ela tem um poder, ela está cheia de fé. E à medida que você vai ouvindo, aquilo vai mudando, é o que vai renovando a mente. Vai mudando o interior, vai transformando o interior. Não tem outra forma. Então, às vezes eu vejo, a pessoa está no culto, às vezes no meio da palavra, ela levanta. Ali naquele momento em que ela levanta, claro que há casos e casos, às vezes é um caso extremo, ok. Mas será que é extremo mesmo? Porque nessa hora não só você vai perder o raciocínio, e ali quando você voltar, tem um pedaço que vai estar faltando, como também eu posso distrair alguém naquele momento. Que uma frase na outra pode dar um outro sentido, pode deixar a pessoa confusa. Então a gente não só deve tomar esse cuidado por nós, mas pelo outro, porque isso é generosidade, esse amor, é andar em amor. Eu não penso só em mim mais, eu penso no outro. Né? Às vezes quando a gente fala, a gente sabe que às vezes os pais estão agarrados às crianças e tem uma dificuldade, às vezes principalmente quando está chegando, em confiar, em deixar na escolinha. Mas se a gente permite que a criança fique, o problema não é a criança. Ela é um amorzinho, nós a amamos e amamos os pais, mas nem os pais, nem quem está perto, nem quem está vai conseguir. E aí é um roubo. Por isso que eu sempre estou conversando, para estar atento à questão de a gente melhorar, sempre o trabalho das escolinhas. Você não tem noção o quanto eu converso sobre esse assunto, o quanto eu tenho a preocupação em encaminhar as crianças, porque ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. E porque eu te falo isso do fundo da minha alma, e todo mundo que está me ouvindo sabe disso, que é uma coisa que eu bato muito, um investimento na criança. Então eu peço isso muito, esse investimento. Os seus filhos precisam ter essa educação adequada para a idade deles. E eu cobro bastante isso. Eu não quero um depósito de crianças, eu não quero crianças ali para assistir alguma coisa só. E se alguma coisa escapa, pode ter certeza que quando eu tenho ciência daquilo, fico sabendo de algo, eu sempre tomo providências, porque eu quero a criança sendo bem direcionada, porque isso é bíblico, e eu vou ser responsável por essas crianças que passam pelo Ministério Mudança de Vida, tanto que eu falo isso com as lideranças. Então, voltando aqui, nessa tensão
em relação à palavra. É o único jeito. Se você quer ir longe na sua vida, é ouvindo a palavra, porque ali ela vai te direcionar, vai te colocar no rumo certo, vai te dar a força para você romper com coisas que você talvez jamais conseguiria de outra maneira, e a palavra te dá esse poder de romper e vencer com certeza. Então, volte a assistir, ouvir, porque é uma palavra muito importante para o nosso crescimento espiritual, que vai nos elevar de tal forma que você vai ver todo o resto na sua vida caminhar muito bem, em nome de Jesus. Vamos para o nosso encerramento, nesse 5º jejum, graças a Deus. Jó 3, 25 a 26. Porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Isso foi o que Jó falou. Ele disse, o que eu temia, eu atraí para a minha vida. Provavelmente ele remoeu isso tanto dentro dele, ele pensou, ele alimentou medos que não fizeram bem nenhum, porque você alimentar medo não vai te fazer bem. De jeito nenhum, vai te roubar vitórias. Então, a primeira palavra é, para quem vive remoendo, alimentando medos, tem que parar com isso. O medo é inimigo da fé. A Bíblia fala que Pedro teve medo, Jesus disse que ele duvidou. Homem de pequena fé, por que duvidou? E a Bíblia diz que Pedro teve medo. Então, medo, incredulidade, dúvida, são a mesma coisa. Não tem por que você alimentar isso na sua vida. E às vezes a gente está trabalhando com pessoas e mostrando para elas, não, confia na palavra. E está lá remoendo medo. E está lá alimentando medo. Então, se tem, e com certeza tem, porque essa foi a primeira mensagem do encerramento, tem que parar. Ah, mas é que eu tenho medo. Para. É que eu fico pensando, para de pensar. Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Cuida de você. Medo de não acontecer, medo de acontecer algo ruim, medo de perder, medo, para. O que eu temia me aconteceu. Isso não é inteligente. Pessoas que vivem com medo estão sabotando a própria vida. Porque o medo de algo ruim acontecer, tem gente que vive com pressentimentos e alimentam esses pressentimentos. Alimentam esses temores todos e o que é pior, falam. Dão esse poder ao diabo. Ah, eu tenho medo disso, medo daquilo. Ah, eu tenho medo disso me acontecer, e se eu tiver isso aqui? Isso não ajuda, isso é uma maldição, isso rouba vitórias, isso atrai problemas para a vida. Então, vamos tomar uma decisão. Chega, eu expulso o espírito do medo, eu rejeito isso na minha vida, eu não vou mais dar lugar a isso, eu estou buscando a Deus, eu estou plantando uma boa semente e eu não vou temer. A proteção de Deus está na minha vida, o sangue de Jesus está sobre mim, e Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar das coisas. Jó 4, 3, pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Um dos amigos de Jó no início falou isso aqui. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança?
Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Qual é a revelação dessa palavra para nós? Então, se eu tenho um momento, se eu vivo um momento difícil na minha vida, agora eu me entrego a Ele e esqueço das semeaduras que eu vim fazendo, do Deus que sempre prometeu, cuidou até então. Eu vi a mão de Deus, mas agora por conta de uma situação, eu me entrego ao abatimento, à chateação, aos problemas. Não, eu não posso fazer isso. E essa palavra fala aqui, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira, eles perecem. Até os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. Mas aquele que tem dependido de Deus, não. De jeito nenhum. Se você vem plantando uma boa semente, ele ainda diz aqui, sua vida piedosa não inspira confiança a você? Quer dizer, peraí, o que você vem plantando, você tem buscado a Deus, não inspira confiança em você? Você não tem recebido o suficiente para se sentir seguro? Tudo aí fora pode falhar, até os leões podem quebrar seus dentes. Muita coisa pode dar errado. Mas aquele que depende do Senhor, que planta uma boa semente no Senhor, ele prevalece. Ele sempre prevalece. Então, definitivamente, começa dizendo assim, pense bem. Espera aí, você já ensinou tantos, fortaleceu as mãos de fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que você está com um problema, você desanima? Espera aí, é Deus dizendo aqui, você já pregou para pessoas, já fortaleceu pessoas, já levantou tantas pessoas, e agora que você está nesse problema, você esqueceu tudo que você pregou? Agora você desanima? Não. Você não tem que se entregar a nada disso. Muito pelo contrário, está aqui, eu tenho observado quem cultiva o mal semeia a maldade. Se alguém tem cultivado o mal, semeado maldade contra você, tem feito mal a você, você não precisa temer, absolutamente. Viva o que você estava pregando antes, para as pessoas quando se deparavam em situações difíceis. Não precisa temer. Então é para alguém que está sofrendo perseguição, veio um problema e agora desanimou com tudo que já viveu, plantou, já ajudou outras pessoas, e nesse momento se sente abatido. E o Senhor está dizendo, não, pare com isso. Isso não vai ficar assim, eu estou com você. Tudo pode falhar, até os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. Por mais forte que seja esse problema, até os dentes dos leões fortes se quebram. Quer dizer, nada pode ser tão forte e prevalecer ao poder de Deus. Se Deus cuida de uma pessoa, ponto final. E Ele está dizendo, eu estou cuidando de você. Então, não precisa nada, nenhum mal, como está aqui. Quem cultiva o mal, semeia a maldade, e isso vai colher, isso não vai prevalecer. Se alguém tem semeado o mal contra você,
Se essa palavra é para alguém que está aqui, ou nas igrejas, alguém está acompanhando, se tem acontecido, o Senhor já está dizendo, pode se levantar e prega o que você prega para você, o que você está pregando, já pregou para outras pessoas. Porque até aquilo que é, até os leões, que são tão fortes, podem ter seus dentes quebrados. Tudo nessa vida pode falhar. E a Bíblia deixa bem claro isso, que tudo pode falhar. Mas a palavra de Deus não falha. Quando Deus promete cuidar de alguém, Ele cuida. E Deus vai julgar a sua causa, Deus vai cuidar de você, como já tem cuidado, e isso não vai prevalecer. Como nada disso prevaleceu na vida do Jó. Amém. Para o Senhor, Ele é o Senhor. Vamos aqui para o 8, Jó 8:5. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que for, e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então, a primeira coisa, não abra a boca para reclamar, mas ao contrário, fala com Deus, e Ele vai restabelecer o lugar que é seu por justiça. Se você sabe qual é o lugar que é seu por justiça, e por algum motivo, algo aconteceu e você não está lá. O lugar que é seu. O Senhor está dizendo, se você falar com Deus, Ele vai restabelecer o lugar que por justiça cabe a você. Continuando. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. É certo que Deus, olha aqui, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos inimigos não existirão mais. Então o Senhor está dizendo que o seu começo vai parecer modesto, perto, essa palavra vai parecer modesto, é para alguém que já tem, pelo sentido dessa palavra, é alguém que já tem uma condição boa, melhor do que a maioria. Mas o Senhor está dizendo isso aqui para alguém que precisa ser restabelecido o lugar. Você perdeu um lugar, você perdeu uma posição. Mas o Senhor vai restabelecer. E está dizendo que o seu futuro será de grande prosperidade. Então, o seu começo vai parecer modesto pelo que vem por aí. Vem um tempo de grande prosperidade. E o Senhor vem e diz assim, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro. Então mantenha-se íntegro. Porque é provável que você tenha sido talvez tentado a colocar a mão nessa situação, talvez dar um jeitinho. Não faça isso. Deus vai dar vitória. Deus não rejeita o íntegro. E não fortalece as mãos dos que fazem mal. Então, deixa quem está fazendo mal fazer sozinho. Deixa fazer sozinho. Não ponha a sua mão. Mantenha-se íntegro, inteiro em Deus. Mantenha-se na verdade. O que é verdade, o que não é, não é. Mas quanto a você,
Ele encherá de riso a sua boca. Então ele está dizendo, eu vou encher de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. E os seus inimigos se vestirão de vergonha. E as tendas dos ímpios não mais existirão. Então isso aqui mostra claramente que é uma situação de injustiça, é uma situação de, talvez, de perseguição, algo que foi tirado do lugar, mas o Senhor está dizendo que vai restabelecer. O seu início, o seu começo vai parecer modesto, perto, ao restabelecer você no seu lugar, o que Deus vai fazer. Ele está dizendo, mantenha-se íntegro, porque Deus não fortalece as mãos dos que fazem mal. Ele está dizendo que Ele vai encher sua boca de riso e de brados de alegria. Então, é uma vitória, você pode contar, é certo que você vai ter vitória. Ele vai vestir de vergonha os seus inimigos, eles serão envergonhados. O Senhor não vai só arrancar, Ele vai envergonhar. E as tendas dos ímpios não mais existirão. Você vai procurar onde já está a vida desse ímpio, quando está esse ímpio, não vai mais existir. Vai desabar a tenda do ímpio, a casa do ímpio vai desabar. Quem está atuando nessa maldade? Porque o Senhor não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Não vai prevalecer. As tendas dos ímpios não mais existirão. É a casa dele. Vai desabar. Mas aquele que é íntegro, o começo vai parecer modesto, perto do que vem aí no seu futuro. Vem vindo um futuro de grande prosperidade. Deus vai encher a sua boca de riso, como está escrito aqui, de brados de alegria. E nenhum desses inimigos, nenhum vai prevalecer, mas o Senhor vai vestir de vergonha. Ele vai restabelecer o lugar que é seu por direito, que cabe a você, como está aqui. Amém? Amém. Obrigada, Jesus. No Jó 14:7, para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Nós somos árvore do Senhor. Eu, você, nós somos. E o que acontece quando vem uma situação que parece que nós... É como se tivesse cortado mesmo, e para essa árvore nunca mais brotar. Eu acredito que alguém foi cortado de tal maneira na vida, e quem olha de fora parece que nunca mais você vai brotar, você vai vingar. Mas a Bíblia está dizendo aqui que com o cheiro da água, ela vai voltar a brotar. A água é a palavra, também é o Espírito. Então, com essa palavra, com esse novo tempo, você que achou que nunca mais ia brotar, ia ser uma grande árvore, ia construir algo grande, porque já tinha sido cortado. Está aqui, ó. Se é cortada, aqui, ó. Para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Então, a sua raiz aqui, ó, suas raízes poderão envelhecer e o seu solo, no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Então Deus está dizendo que Ele vai restaurar a sua vida, como se você fosse uma muda plantada. Mesmo depois de ter sido cortada, mesmo depois das suas raízes terem envelhecido, o teu tronco ter morrido no chão,
muita coisa ter morrido, muita coisa ter envelhecido, muita coisa aparentemente foi embora. E não tinha mais como viver esse renovo, essa restauração. Isso fala de restauração. Mas o Senhor está falando de uma grande restauração, para algo que já tinha envelhecido. As raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, com essa palavra, com essa unção, o Senhor diz que você vai voltar a brotar, como se fosse uma muda nova. Entendeu? Vai voltar a brotar como uma muda nova, e vai crescer, e ainda vai produzir muitos frutos. Isso é para alguém que achou que já tinha terminado, parou. Sabe, o que vier agora é lucro? Não. Eu nem tenho muitas esperanças, eu nem espero muito. No meu espírito, é para alguém que tem esse hábito e que vai parar a partir de hoje de falar. Eu nem tenho esperança mais, eu nem espero muito. O que vier tá bom, já foi, eu sei que não tem muito, e o Senhor quer te mostrar que não tem essa história de que não tem mais jeito, acabou, envelheceu, apodreceu, não tem mais o que fazer. Quando a pessoa deixa a palavra entrar, ela vai sofrendo um renovo, uma transformação, e de repente ela começa a brotar como uma muda plantada, como está aqui, ó, como se fosse aqui. Ela brotará com cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Então, muda plantada é novinha, ela foi preparada para aquilo. Então Deus vai te dar um novo começo, você vai poder recomeçar como uma muda novinha, plantada. Deus vai te dar um novo começo, é para alguém que achou que não teria mais como. Alguém que vai ter um novo começo muito especial. É o que está no meu espírito. Algo novo, Deus vai fazer na sua vida isso aqui, ó. Você vai brotar como se fosse muda plantada. Aquela que foi preparada num viveiro, lá novinha. Mesmo tendo já vivido tantas coisas, apodreceu, tanta coisa se foi, tanta coisa deu errado. Mas Deus vai restaurar a sua vida, de tal forma que vai ser como muda plantada. Amém? Obrigada, Jesus. Maravilhoso, maravilhoso. Eu também fico muito tocada. Jó 26:7. Ele estendeu os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Sem dúvida nenhuma, mais uma palavra. E o bom é interessante que nós estamos tudo em Jó, que fala de situações muito difíceis, mas qual é o final? Você já sabe, você está num livro que você já sabe qual é o final do livro. Restauração absoluta. Então, para o Senhor ter nos mantido aqui no encerramento, só, por enquanto, só nesse livro, é para você ir lá no final. Pode ir lá no final. Você sabe que tem um final feliz. Então, isso é mais uma segurança, uma garantia para cada um que está recebendo. Esse é um livro de final feliz, de um momento duro, mas de final feliz, e muito feliz, dobradamente feliz. Então, o que o Senhor fala aqui, para alguém que vive algo impossível, totalmente impossível, mas ele está dizendo o quê? Ele suspende a terra sobre o nada. Você acha que o seu problema é impossível? É difícil para ele? Ele suspende a terra sobre o nada. Suspende sobre o nada. A Bíblia está dizendo,
E tudo isso é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Então está muito claro aqui. Ele está dizendo para alguém que vive um momento difícil, mas que já viveu experiências grandiosas com Deus. E ele deixa claro que você só viu a borda das suas obras. Você só tem que crer. Creia no que você está ouvindo, no que você está lendo, porque até agora você só viu a borda das obras do Senhor. Vem vindo coisas muito grandes por aí. Você viu muito pouco, você acha que já viu grande. Você viu muito, você viu muita coisa de Deus. Mas ele está dizendo, ele vem trabalhando na sua vida num processo. Você já viu, já experimentou, já tem vivido milagres, tem vivido experiência com Deus. Mas ele quer que você saiba que hoje você vive uma situação impossível. E você já viveu milagres. Só que você só viu a borda das obras dele. Não só ele vai te dar vitória a essa situação, como ele vai se manifestar com muita força e muito poder na sua vida. Tenha certeza disso. Você só viu a borda das obras do Senhor. Só um sussurro, como está aqui, ó. Só um sussurro. Você ainda vai, espera nele. Espera mesmo. Porque você vai ver muita coisa grande, impossíveis, completamente, vão acontecer na sua vida. Completamente. Mas como está aqui, ó, ele suspende a terra sobre o nada. Então o que é isso aí? Sonhe, apresente a Deus, confie, mas acima de tudo, a base de tudo que nós temos ouvido, é você se manter nele. É você ter uma vida com ele, uma comunhão com ele. Lembra da intimidade, é vida com ele. O que ele quer de cada um de nós é exatamente isso que nós temos falado o tempo todo. Vida com ele, vida de intimidade. Vida no secreto. E, no mais, nenhum precisa temer. De jeito nenhum. E todas essas mensagens estão aqui em Jó, na entrega desse jejum. Para firmar você, para que você tenha segurança absoluta, que tudo isso foi dito nesse livro. E como é que ele terminou? Terminou com vitória absoluta, uma restauração tão grande, uma restituição, que, aliás, eu tenho essa palavra aqui também. Jó 33, 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador, esse mediador fala como resgatador, como expiação. Então eu trago para o Senhor, estando eu no Senhor entre mil, que diga ao homem o que é certo a respeito, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova. Encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como criança, ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. Fala comigo. E Deus lhe restitui a condição de justo. Bom, essa palavra é para alguém que está enfermo. Alguém que tudo leva a crer que vai descer a cova, que vai descer a sepultura. A doença é para alguém que está com uma doença grave, talvez você tenha na sua casa, ou é com você mesmo, você está pedindo por alguém que tem uma doença grave que mata. Mas esse mediador, essa expiação, esse resgatador, é o Senhor na nossa vida. É o Senhor. E ele está dizendo aqui, ó, que ele vai ser favorável, vai poupar de descer a cova, vai encontrar resgate, ele vai ser resgatado, a carne vai se renovar. Significa que deve ser o corpo já está sentindo os danos.
a carne vai se renovar, voltando a ser como de criança. Vai haver uma renovação total. Vai rejuvenescer. Ele ora a Deus e recebe, ele ora a Deus e recebe o seu favor. Você está orando a Deus e você vai receber o favor de Deus. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. Você vai dar testemunho, gritos de alegria. E Deus vai restituir a condição de justo. Porque tem situações que não é condição de justo. Isso é sabido. A condição em que o Jó estava vivendo não era. A condição do justo é uma condição de honra, de vitória. E ele vai restituir a saúde, vai restituir a condição de justo, a honra, um lugar de honra, de vitória, de saúde. Não vai morrer. Então, se está aqui alguém que recebeu, está com medo, ouviu, o Senhor está dizendo, não vai morrer, vou restituir, a sua carne vai ser renovada. Então, vai haver a cura desse corpo. Se tem feridas, essa ferida vai secar. Se algo está acontecendo, vai mudar. Você vai receber o favor do Senhor e vai dar gritos de alegria. E Deus vai restituir a condição de justo. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Maravilhoso. Em Jó 41:10, que eu disse que eu tinha, e eu vou ler os dois juntos, 41:10, o Senhor virou o cativeiro de Jó. E aqui no 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então, está muito claro, não tem nem o que explicar. Mais uma vez, e ainda nesse processo, se não me falha a memória, numa dos encerramentos, eu lembro que eu li, só que o Senhor me levou a ler ele inteiro, que era dizendo que quando Jó orou por seus amigos, que era para quebrar essa barreira, que vitórias viriam, porque essas barreiras estavam impedindo. E também lembrando, meus queridos, que no primeiro dia do nosso jejum, no encerramento, eu lembro muito bem uma das palavras, uma das passagens que o Senhor nos entregou foi da entrega de Jericó. Que no final das 7 voltas, aquela muralha impossível ia cair no final. E eu ainda disse, olha, eu recebo essa palavra como no final desse propósito. Após as nossas voltas e as nossas buscas, isso que para você é completamente impossível, isso vai ruir, essas muralhas impossíveis vão ruir. Eu não esqueci disso, porque sempre o Espírito Santo me traz, e outro dia eu ainda estava no programa e eu falei sobre isso, lembrando exatamente esse dia em que o Senhor nos liberou essa palavra. E aqui o Senhor está falando, para finalizar, que é o que eu estou falando durante as leituras, o Senhor virou o cativeiro do Jó. E o Senhor abençoou o final do Jó mais do que o início. Então é exatamente isso que Ele vai fazer. Pessoas que estão nesse cativeiro, num aprisionamento, numa situação que parece que não dá para sair. Como estava o Jó, ele não tinha como sair. Humanamente, se Deus não entrasse em ação ali, a intervenção de Deus era fundamental, ele não tinha como sair daquilo. Então, certamente, há gente que está num cativeiro, numa situação que se Deus não agir, não tem como sair. E que quem olhava de fora para a vida do Jó, via um sujeito que acabou para ele. E às vezes nós podemos nos encontrar numa situação assim, que parece que acabou. Eu posso me lembrar quando eu estava naquele hospital, com o braço arrancado, um carro tinha dado perda total, e assim, tudo, problemas mil. Quem olhava, inclusive eu já contei que naquela época ainda boatos, né? Pessoas que não tinham temor começaram a dizer, olha só,
agora o menino dela perdeu, você está sabendo, perdeu o braço, então, que será que Deus está fazendo? Está tratando, está errado as coisas ali, não sei o quê. Naquele momento, quem olhava para a minha vida, era uma vida destruída. Uma tragédia aconteceu na minha vida. Quem olhava de fora, assim, acabou. Uma despesa absurda de hospital. Um filho de 7 anos com o braço arrancado. Então, assim, fazer o quê? Então, se Deus não agisse, realmente eu não tinha como sair daquilo. Tem coisas que não tem, mas aí que está. O meu segundo estado foi tão... Deus não só virou o meu cativeiro, como o meu segundo estado foi tão grandioso. E tem sido, porque há um divisor. Essa situação foi um divisor na minha vida. Ali naquele hospital, esse ministério nasceu. E quando eu olho para o quanto eu caminhei, a quantidade de vidas que eu tenho atingido nessa caminhada, nessa jornada, é um milagre. Parece inacreditável. Então eu posso dizer para você que às vezes nós podemos olhar para uma situação e dizer assim, não tem, eu estou num cativeiro mesmo, não há como sair disso. E assim, você olha e pensa, como que eu vou viver uma situação ainda grandiosa? Terminou, parece que terminou. Era o que parecia. Por mais que Deus fizesse alguma coisa, na minha cabeça eu dizia, não, o que eu quero é o braço do Murilo. E se Deus não fizesse aquilo, para mim não tinha sentido nada. Eu não podia aceitar meu filho de 7 anos sem o braço direito. Você há de imaginar, você num hospital, chega com o filho com o braço arrancado, e você ouve tudo, de tudo. Acabou sua vida ali. Ali você fica meio que não parece real, o que é isso? Passa mil coisas. Parece que não tem mais futuro. Tem um momento que você parece que a sua vida acabou ali. Você olha e pensa, não tem futuro mais para mim. Não tem mais o que fazer. Então, queridos, naquele momento que eu estava lá, naquele hospital, cheio de sangue, eu tinha saído, me arrastado do carro que tinha capotado e tirado aquele filho, como eu peguei aquele filho com o braço daquele jeito, e eu cheia de sangue, aquela coisa, que me dissesse, se alguém dissesse para mim, que um dia eu ia estar aqui fazendo o que eu tenho feito, atingindo a quantidade de pessoas que eu atinjo pela misericórdia de Deus, realizando o que eu tenho realizado, ali não tinha cérebro para pensar numa coisa dessa, era impossível. Por isso que eu gosto de bater muito, não defina a sua vida por um momento. Cuidado para você não olhar e achar, acabou, e se entregar aquilo como que terminou. Não há esperança no caos. Você tem que ter essa capacidade de dar ordem ao caos, dar ordem ao vale de ossos secos, de acreditar até no último instante que Deus ainda pode reverter, porque Ele pode. Então, Deus está dizendo aqui, para pessoas que só Deus, porque está num cativeiro, numa situação sem saída, mas Ele está dizendo hoje para você, como eu posso garantir a você por experiência própria, que naquele momento, não havia nem cabeça, eu não conseguia nem, assim, imaginar, se me dissesse, imagina, você fora daqui, tudo perfeito, a vida... Teve um momento que eu não conseguia. Por conta de tudo. A tragédia. Meu filho de 7 anos sem o braço direito. É só você que imaginar, se colocar nesse lugar. Então eu falo sempre com convicção e com conhecimento. As pessoas às vezes falam, me mandam mensagem, falam, bicho, você fala com convicção. Eu falo, mas claro, eu tenho convicção do que eu falo. Eu sei de onde eu fui tirada. Eu conheço Deus. Eu posso falar desse Deus para as pessoas.
Eu posso falar para você, ele vai virar o seu cativeiro e o segundo estado será melhor do que o seu início. Deus vai reverter a sua vida, vai transformar a sua vida de uma tal maneira que o final, o que vem por aí, vai ser infinitamente superior a tudo que você já viveu. Não terminou, não acabou, e vem aí um tempo onde você não só vai desfrutar da glória de Deus, como vai impactar muitas pessoas. Tem alguém aí que vai impactar muitas pessoas, como eu tenho impactado. Deus está dizendo, você vai impactar muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas. Através dessa situação terrível. Esse cativeiro. Mas o Jó, que parecia, tudo levava a crer que ia terminar daquele jeito, mas o mesmo Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E é nessa esperança que você tem que se manter. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei, você o verá, vai ver a glória dele, como está aqui, o Senhor virou o cativeiro de Jó, e vai virar o seu também. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, e é isso que ele vai fazer na sua vida, porque naquela época, Deus já vinha fazendo coisas maravilhosas na minha vida, mas de lá para cá, meu Pai, quanto Deus tem confiado nas minhas mãos, quanta coisa eu tenho vivido, quanto Ele tem confiado, é tanta coisa que eu teria que ter muito, muito tempo, e eu acho que eu nunca conseguiria contar tudo. Em Juízes 7:7 e 1 Samuel 14:6, eu peguei os dois, porque essa é a última, aqui, diz assim, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mas, mande para casa todos os outros. Para mim o que interessa é só aqui, com 300 homens, eu vou livrar e vou entregar Midian nas suas mãos. E aqui o Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Aqui nas duas situações, se você for lá, a história de Gideão você sabe, Gideão venceu um exército impossível com 300 homens, ele começou com 32 mil, Deus foi diminuindo, dizendo, tem gente demais, e já era pouco. Os 32 mil já, perto do exército de Midian, que tinha midianitas, amalequitas, aquele povo, estavam unidos, aqueles povos, aqueles inimigos contra Israel, aquele problema estava lá já durando por 7 anos. Então, o Senhor chega e diz assim, tem gente demais. Aí, fica 10 mil. O Senhor diz, ainda tem gente demais. Aí fica 300. Você pensa assim, Senhor, o negócio está diminuindo. Aqui é a mesma coisa, o Jonatas, o pai dele estava lá debaixo da tamareira, em vez de ir lá enfrentar os filisteus. Eu vou enfrentar. Agora, ele tinha que enfrentar. O inimigo era ele e um escudeiro só. E aí ele, olha só, a loucura, mas é a fé, a loucura do vencedor. Ele disse para o escudeiro dele, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Primeiro ele já usou incircunciso. Quer dizer, Deus não está com eles. E talvez Deus age em nosso favor. Quer dizer, eu não vou ficar aqui esperando. Porque Deus, aqui pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Então, quantas vezes eu vejo gente que deixa de viver a glória de Deus por conta disso? É só eu e o escudeiro. Eu não tenho nada na minha mão. Mas está aqui, as duas situações mostram que foi com pouco, porque Deus pode livrar com poucos ou com muitos. Ele não tem isso. Essa história de que, não, tem que ter muito, tem que estar desse jeito para Deus fazer. Não, você tem que crer. Ele deu vitória a Gideão com 300, e ele deu vitória ao Jonatas com ele e o escudeiro.
Tudo isso, a gente de fora pensa, gente, isso é loucura. Mas quantas vezes eu vejo gente que deixa de viver a glória de Deus por conta disso aqui. Às vezes Deus diminui mesmo, às vezes Deus vai reduzindo as coisas para testar a nossa fé. E para ficar evidente que foi Ele. Foi exatamente Ele. Quantas situações na vida da gente que o Senhor reduz, você fica sozinho. Oh meu Deus, e agora? E agora que eu vou te dar a vitória. Você fica sozinho. Você fica sozinho. Você olha e pensa assim, Salvador, vai lá para aquela audiência, não aparece a testemunha. Vai para tal situação, enfrentar algo, não tem ninguém para ajudar. Tem mais não sei o quê, não tem mais ninguém. Você pensa, Senhor, mas é exatamente isso que Ele está dizendo. É para ficar evidente o poder dEle. Então Ele está dizendo isso aqui, para você enfrentar o que você tiver que enfrentar, tendo essa confiança que Deus pode salvar com muitos ou com poucos, quando Deus quer salvar, quando Deus quer livrar. E salvar aqui quer dizer livrar e operar. Quando Ele quer agir, não tem essa. Ele age. Então não deixe de agir, de dar os passos de fé. Não deixa de agir a sua fé, porque você acha que não tem o suficiente, porque você não tem o bastante, porque parece que tá muito pouco, que você não tem condições. Não! Dá o passo de fé, seja no que for, seja num negócio, para enfrentar algo, seja o que for. Deus está dizendo, às vezes eu reduzo mesmo, eu deixo numa condição assim, parece que não tem como me mover, para você agir a fé e ficar evidente que fui eu que agi nessa questão. Então, como ele venceu os midianitas com 300 valentes, impossível isso, mas venceu. Deus está dizendo, você também vai vencer com muito pouco, como Jonatas venceu ele e o escudeiro. Ele está dizendo, e a frase foi essa, Deus pode livrar, seja com muito, pode salvar, seja com muitos ou com poucos. Quer dizer, olha a fé desse menino. Deus não está preso. Se Ele quiser livrar, Ele livra com um. Se Ele quiser fazer, Ele opera com um. Não precisa de dois. Então nós vamos deixar isso entrar e parar de limitar a Deus. Eu não tenho isso, eu não posso fazer isso. Não, de jeito nenhum. Você tem a fé. Você dá passos de fé. E Deus age em seu favor. Você pode hoje não ter nada. Escuta o que Deus está dizendo. Não perde esse portal. Você pode não ter nada. Pode, aos seus olhos, Senhor, eu estou orando, está diminuindo. É bênção. Senhor, eu estou orando, parece que o trem reduziu. É Deus te dando resposta. Senhor, eu estou orando, parece que apertou agora. Ele deixando bem claro que Ele vai agir, vai ficar evidente a glória dEle. É que Ele gosta, Deus gosta de agir. Muitas vezes nos surpreender de forma estrondosa. Sabe quando Deus vem e faz aquele movimento, a coisa... Ele é como que você olha e pensa, Senhor, que show, hein? Quantas vezes eu vivi situações, eu olhar e dizer assim, Senhor, que show. Eu vivi situações na minha vida que eram situações completamente impossíveis, de olhar e dizer assim, humanamente não tem como. E de repente Deus vem e faz um movimento. Ele vira aquilo de uma tal maneira de eu olhar e dizer, é show mesmo. Deus gosta de show. Ele gosta de festa. Não pode ser comum. Tem que ser extraordinário mesmo. Então aqui nós vemos duas situações extraordinárias. Então para você que está com pouco dinheiro, pouco isso, pouco aquilo, reduziu, parece que agora ficou mais difícil, boa nova para você, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Uau, maravilhoso. Ele merece. Obrigada, Jesus. Maravilhoso. Coloque-se de pé e vamos mostrar ao Senhor. Oh meu Deus, querido Pai, Salvador eterno, como eu me sinto abençoada em estar nesse altar entregando essa mensagem, como eu me sinto honrada, Senhor, em poder ver a ação do Senhor em favor da igreja, honra de cá, vitória, restauração, uma mudança
criança virada de cativeiro, Senhor, que cada um esteja recebendo, meu Pai, que cada pessoa que está aqui tenha recebido, tomado posse da mensagem, meu Pai, porque o Senhor quer agir, e o Senhor opera mediante a fé, não tem outra maneira do Senhor agir, é pela fé, meu Salvador eterno, é pela fé, o justo viverá da fé, tudo é possível que crê, se é impossível para uma pessoa, é possível para o Senhor. Passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre o nosso povo, e vai agindo em favor da vida de cada um. Nesse quinto jejum, meu Pai, eu oro agora, para que o Senhor vá restaurando a vida de cada pessoa, vai levantando a vida de cada pessoa, vai mudando agora, meu Deus. Senhor, levanta o teu povo, restaura vidas, restaura lares, restaura o financeiro, restaura a saúde, materializa os projetos de conquista, Senhor. Honra a fé dessa pessoa que está nesse quinto jejum. Ela está orando, ela está buscando, ela tem lutado, ela tem colocado diante do Senhor, e o Senhor está prometendo que vai fazer. Ó Deus, age em favor dela. Senhor, eu te peço agora, através dessa palavra, a unção para receber, que ela creia, que ela possua, que ela pegue a vitória dela, que ela se levante agora com força, meu Deus, que ela use a fé, porque é pela fé. Se ela crer, tudo é possível. Que ela seja munida dessa força, revestida desse poder, e que ela viva a sua glória, Senhor amado. Vamos, queridos, eu quero que você receba isso agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de rir. E eu sinto no meu espírito de dizer aqui: chegou o tempo de rir para muitas pessoas. Em Apocalipse 21, 4 e 5 diz que o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. E a Bíblia diz ali também que Ele faz novas todas as coisas. Então o Senhor está dizendo aqui hoje, nesse encerramento, que o tempo de chorar terminou, que o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, que o Senhor vai fazer novas todas as coisas, aleluia. Ele vai fazer novas, espera para viver novas, coisas novas. Ele vai fazer novas todas as coisas, aleluia. Meu Deus, que o teu povo receba a palavra, receba, em nome de Jesus. O tempo de chorar terminou. Há um tempo determinado para todas as coisas, e Deus coloca o ponto final nesse tempo de choro. O Senhor enxuga dos seus olhos toda lágrima. Ele faz novas todas as coisas. Confia, confia que por isso você não vai derramar mais lágrimas. Confia que esse tempo terminou. Há um tempo determinado para tudo. Há tempo de lágrimas, mas há tempo de riso. E Deus te coloca no tempo de riso. Aleluia. Senhor, levanta o teu povo. Que cada um receba a palavra. Receba esse poder, meu Pai. Porque o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Porque o Senhor faz novas todas as coisas. Abençoa a igreja. Abençoa o teu povo. Que cada um seja revestido de força e de poder. Que cada um receba essa unção e saia daqui transbordando, seguro, convicto de que o Senhor está agindo em favor, está cuidando, não está só, é vitória para cada um. Senhor, do começo ao fim, o Senhor nos entrega nesse jejum palavras de vitória, de conforto, de ânimo, de esperança, para sairmos e enfrentarmos, meu Deus, a vida com confiança, que
que o Senhor vai na frente, o Senhor cuida de nós. Eu tenho certeza, o Senhor vai na frente. Não tema ir enfrentar. O Senhor vai na frente e Ele cuida das coisas. Obrigada, Jesus. Eu abençoo lares e famílias. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. Eu peço a materialização, meu Deus, das vitórias. Ouça e responda a cada oração. Eu consagro esses projetos e determino, Senhor, as vitórias na vida de cada pessoa. Eu abençoo o nosso povo. Eu concordo e ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu esses projetos. Eu abençoo a igreja e agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Agradeço demais, Senhor, por essa mensagem, por tudo que o Senhor fez nesse dia. Agradeço por esse quinto jejum. Eu agradeço, meu Deus. Eu saio desse altar transbordando, alegre, grata, feliz, porque eu sei que agiu em nosso favor. Posso ver a unção do Senhor, a glória do Senhor, cuidando, zelando do teu povo, segurando, garantindo. Não teme, eu vou na frente. Eu vou na frente. Não precisa temer enfrentar, eu vou na frente. Endireito, eu endireito o que está torto, eu aplano o que está áspero. Oh Deus, eu creio nisso, Senhor amado. Eu creio, meu Pai, como o Senhor tem falado, que o deserto vai florescer. Eu creio nesse deserto que vai florescer. Eu creio nessa vida seca que vai florescer, porque essa tem sido a palavra que o Senhor tem nos dado. O deserto vai florescer. Obrigada, Jesus. Nós te amamos muito. Obrigada, amém. Amém, amém.